Cara, já me falaram aqui, uma pessoa lá de dentro. Quanto mais lei, menos liberdade você tem, irmão. Exato, era o que eu ia falar. Que eles criam milhares de leis e que, na verdade, a maioria das leis são ruins para as pessoas. Então, é melhor, por exemplo, quando a gente pega lá no Congresso e os caras nem estão trabalhando. Porque quando eles estão trabalhando, eles estão pensando em alguma forma de ganhar alguma coisa contra... Isso é uma questão interessante e grave, né? Porque, assim, a gente... E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Ou culpa total, né? Porque, na verdade, quem coloca esse pessoal lá? É isso. Né? Então, às vezes, por um... E assim, não vai entrar na discussão, né? Porque cada um sabe das suas necessidades, né? Mas, às vezes, você troca um voto por um saco de cimento, por uma brita, por um favorzinho, né? E às vezes a gente elege pessoas que às vezes não têm condições de realmente nos representar. E aí é uma questão muito interessante. Por exemplo, e aí é do próprio sistema jurídico, né? Alguém aqui gosta de pagar tributo? Ninguém gosta de pagar tributo, mas todo mundo tem que pagar. Por que você paga? Aí você vai dizer assim pra mim, eu pago porque se eu não pagar eu vou ser sancionado. Tudo bem, mas tem um aspecto sociológico atrás disso. Sabe por que você paga? Porque a lei que foi criada, que estabeleceu o tributo, ela é fruto da sua vontade. Da sua vontade. Porque a democracia, a nossa democracia, ela é semidireta ou participativa. O que significa isso? Nós participamos da construção da Constituição? É o artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Ele diz lá, todo poder emana do povo. Então todo poder é o povo. Aí. Que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando uma pessoa vota uma lei, por mais que essa lei te desagrade ou desagrade parcela considerável da população, ela é fruto da sua vontade, porque você elegeu aquela pessoa para te representar lá. E esse é o grau de maturidade que nós não temos, por vezes. Que a gente elege pessoas lá por questões pessoais, a gente não vê o que essa pessoa pode fazer, ou com quem ela pode votar, né? Então a resposta que a gente tem que dar é nas urnas, né? O voto secreto lá, pensando que a pessoa que está lá, né, ele está representando o povo. Não pode existir um voto secreto lá dentro? Como é que eu vou saber se ele representou a minha vontade ou não? Porque tem votação secreta. Na Câmara, no caso, na Câmara. Né? Isso está na Constituição? Isso aí? Tem que estar, né? Tá na pirâmide. Você fala o quê? A questão da votação secreta? O trâmite que acontece na Câmara dos Deputados, por exemplo, eu não sei quem que o meu deputado votou. Aí é o seguinte, o processo legislativo, ele é disciplinado na Constituição. Então, a partir do artigo 59 até o artigo 69 da Constituição, você tem todo o processo legislativo sendo disciplinado. Então, quem é que pode apresentar um projeto de lei? Como que é o trâmite desse projeto de lei? Qual é o quórum de votação? Quem é que sanciona? Quais são os motivos que você tem para vetar? Então, tudo isso está bem disciplinado. Quais por exemplo, medida provisória? Você não pode editar uma medida provisória sobre qualquer assunto. Então, tudo isso a Constituição disciplina. Né? Então, o processo legislativo está bem disciplinado nos artigos 59 até o 69. Mas lembra que eu te falei? Não é o papel da Constituição esmiuçar de maneira detalhada todos os assuntos. Porque senão a nossa Constituição ela já é extensa, ela é prolixa. São 250 artigos. A Constituição dos Estados Unidos, você tem meia dúzia de artigos. Eu ia te perguntar isso. Então, quer dizer, a nossa Constituição ela é uma Constituição prolixa, ela tem 250 artigos. Então, a Constituição, ela disciplina o processo legislativo, mas o processo legislativo ele não é trabalhado só com base na Constituição. Então você tem regimentos internos de cada uma das casas, você tem uma lei estabelecendo como é que se dá essa questão de prazo para publicar, prazo para entrar em vigor, né? Então na Constituição não tem um dispositivo que proíba isso. Mas você tem em outras leis que tá prevendo essa situação. No tributário está bem explicado na Constituição a questão tributária. No tributário você tem mais dispositivos tratando do assunto, né? Por que ela aprofundou no tributário? Você sabe que tem uma questão curiosa? Só para você ter uma noção, a nossa Constituição, ela tem 250 artigos na parte geral dela. E esses 250 artigos, eles são divididos em 9 títulos. Então você tem lá o título 1, princípios fundamentais, título 2, direitos fundamentais. Aí você tem organiza o Estado, organiza os poderes, e aí depois você tem a defesa do Estado democrático, depois você tem a tributação e o orçamento, que vem antes dos direitos sociais. Então assim,
talvez aí vem até uma crítica, né? Por que que a previsão da tributação vem antes dos direitos sociais? Será que é mais importante tributar do que os direitos sociais? Ou será que a tributação vem antes porque você precisa angariar a verba para implementar os direitos sociais, né? Então é uma situação que se coloca também, né? Mas o direito tributário, ele é mais... ele tem mais princípios sendo tratados a nível constitucional. E assim, a importância, a gente tem que entender o seguinte, né? Por que a Constituição prevê mais, então, no tributário? É questão de dar essa rigidez. Porque a partir do momento que um assunto sai de uma lei ordinária qualquer, entre aspas, né? E vai para a Constituição, você dá a ela a condição de norma jurídica fundamental. Então, é como você está dizendo o seguinte, então, quando a gente pensa em direito tributário, a gente não pensa apenas, eu não sou especialista na área tributária, né? Mas quando você pensa em direito tributário, você não pensa apenas em angariar recursos. Você tem que ver o direito tributário do ponto de vista também de proteção à pessoa que está contribuindo. Então, por exemplo, não pode um ente público editar uma lei hoje, aumentando, por exemplo, ou um ato normativo, aumentando a alíquota de imposto, e no outro dia você já vai ter que recolher com aquela alíquota maior. Então, a pessoa tem que ter uma previsibilidade. Então, tem princípios na Constituição, na parte tributária, e por isso, talvez, que ela seja tão esmiuçada, que dão garantias aos contribuintes. Então você tem a garantia uma das garantias que você tem que respeitar um prazo mínimo para cobrar um tributo que teve sua alíquota aumentada, por exemplo. Mas ela não garantiu confiscar a poupança da população, né? Isso aí já aí já não garantiu isso não, né? Foi foda isso daí, né? Pois é, cara. Muita gente... Verdade. Eu conheci uma pessoa que foi duramente... penalizado com essa situação aí. Cara, eu sei de uma senhorinha, eu sei até quem comprou a terra. Assim, a mulher tinha, sei lá, uma fazendinha. 15 alqueiro, tirava leite, vivia do leite e tal, uma fazendinha. E o cara comprou a fazenda dela, foi lá no banco, tirou o dinheiro, pagou ela. No outro dia, e ela depositou o dinheiro, fez a transação na poupança. Meu Deus. E no outro dia, eles confiscaram. Ela não tinha bem nenhum, não tinha nada, ela não tinha uma casa, porque ela ainda não tinha feito nada, e ela não tinha nem R$1, não tinha onde ficar. Olha o tamanho do prejuízo. Já era uma senhora de idade, já. Tipo assim, ela até vendeu porque o marido já tinha morrido. Ela não tinha nada.